E no Conversa com o Alejandro desta quarta-feira, nós estamos aqui nos estúdios da TV Jornal NH com a presidenta da Associação de Municípios do Rio dos Sinos, Corinha Mollen. Prazer em tê-la aqui com a gente. Prazer. Bom, nos encontramos na Coromonda. Sim. E eu vi que a senhora gastou muito sola de sapato, né? Satisfeita com o que viu lá? Muito satisfeita. Vi um outro ânimo diferente do que em 2016. Já desde o primeiro dia os corredores lotados, fila para entrar, para fazer o crachá. Mas eu vi também na indústria mais ânimo. Entusiasmo. Né? Diferente. Então a gente se alegra com isso e gasta sola de sapato para visitar todo mundo. É verdade. Que está até para consumir depois também, né? Tem coisas lindas, a gente verdade. enche os olhos. Pois é, prefeita. Prefeita, na verdade, e também presidente da entidade. Mas a gente vê, né, que a sua carreira também deu uma guinada, né? Chegou à presidência, né, dessa associação tão importante dos municípios do Rio dos Sinos, né? Que é difícil encontrar uma mulher presidente, né? O que levou a senhora a ser presidente e ter esse apoio, né, para chegar a esse cargo? Olha, a Associação dos Municípios do Vale dos Sinos, ela representa todo o Vale dos Sinos, o segundo maior PIB do estado. Segundo maior PIB. Segundo maior PIB, então não é pouca coisa. Então, ao longo desses 4 anos em que eu vim administrando Sapiranga, eu acompanhava as reuniões da associação. Então, passaram-se por lá presidente de todos os partidos. E agora, então... Que a senhora, fazendo parênteses, tem um bom trato com todos os partidos. Todos, né? Porque a associação, embora que nós estejamos em partidos diferentes, mas o que a gente luta é pela causa dos municípios. A gente luta pelo bem social de toda uma comunidade. Então a gente tem união. Claro que um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, mas a união é que faz com que a gente, unido, consiga trazer êxito e benfeitoria para o nosso Vale dos Sinos. Então, foi me oferecido, o prefeito Faisal foi quem me sucedeu e achou que estava na hora de Sapiranga, por ter sido reeleito. Então, enfrentar esse desafio. E a gente não pode fugir dos desafios, a gente tem que ter coragem de enfrentá-los. A associação representa muito, tenho muito orgulho hoje de ser presidente de uma importante associação que é dos municípios do Vale dos Sinos, que são 12 municípios. E já que tocamos em Coromonda, nós temos um grande número de empresas calçadistas do Vale dos Sinos se fazendo representar em grande número na Coromonda. Por isso que a senhora foi lá em loco, eu lhe vi várias vezes, inclusive visitando o estande coletivo do Rio Grande do Sul, né, que é justamente um ícone das feiras, porque foi o primeiro estande coletivo, né, e na verdade assim, nós conseguimos demonstrar numa importante cidade como São Paulo, que a gente poderia dizer que a capital econômica da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, a força do nosso DNA, que é o calçado. O nosso Vale dos Sinos ainda tem como mãe, em torno do emprego, o calçado. Mas a característica que eu tenho conversado toda vez que vou a Coromonda, dos lojistas e de outros países que se comunicam com a gente através de um intérprete, é da qualidade, sem dúvida, do calçado do Vale dos Sinos. Essa é a marca, a beleza, mas a qualidade. Então a gente vê a inovação, é um enfeitezinho aqui, outro ali, tudo que mulher gosta. É verdade. Agora, presidente, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma tragédia lá em Rolante, né, em relação às fortes chuvas que trouxeram problemas, né, de uma cidade praticamente devastada lá, mas que, de certa forma, também demonstrou quanto a gente está unido através do próprio Rio dos Sinos, porque os problemas que afetaram a cidade de Rolante, logo depois afetaram, né, inclusive no abastecimento de água, né, e muitos outros problemas,
através desse rio que nos une, né? Quais são as suas metas, né, para esse trabalho tão importante que a senhora tem à frente e principalmente nesse momento de uma grande tragédia que uniu, de certa forma, todos os municípios, né, em torno de que, às vezes, um problema que atinge um município pode trazer problemas para os outros. Nesse caso, estou dizendo da água, mas, por exemplo, desemprego, tem outros problemas. Quais são as metas para trabalhar em conjunto? Olha, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós não vivemos numa ilha. A gente não vive isolado, é todo um conjunto. Você vê, afetou lá em Rolante, mas todos os outros municípios passaram de 16 a 24 horas sem água. Então a gente se assusta e aí que a gente começa a entender que nós não somos uma ilha, que em conjunto nós podemos muito mais. Então essas são as metas da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos. Discutir os problemas em conjunto. Em conjunto. A gente lança, obviamente que vem algum problema trazido, um questionamento do governo federal, estadual ou da região, a gente põe em pauta, discute e a gente busca soluções em conjunto, porque em conjunto tu é ouvido muito mais do que se tu for sozinho. Ah, com certeza. Né? A qualquer órgão do governo estadual. Isso que a senhora está federal. falando é muito importante, porque às vezes um município, né, tenta reivindicar um hospital, né, isoladamente, mas quando se trabalha numa consciência geral, né, um hospital talvez regional, com recursos, né, e se levam para Brasília, ou então para Porto Alegre, no Palácio Piratini, de forma conjunta, eu acho que tem muito mais. Por isso que eu acho que o seu papel é muito importante nesse sentido. E assim, você tocou num assunto muito importante. Por exemplo, hospital regional é pauta, é bandeira da Associação dos Municípios. Assim? É bandeira. Inclusive, já existe uma verba do governo federal para fazer o projeto. Opa. E nós estamos escolhendo uma área entre a RS 239. A outra pauta e bandeira da associação, que já vem de 2013 para cá. Além do hospital regional, há uma importante parte hoje para o seguro, para a nossa segurança, que é um presídio regional. Então, hospital regional, presídio regional e agora então, digamos assim, você tocou antes no meio ambiente, vamos pegar o que já está sendo erguido como bandeira pela associação desde 2013, que seria, além do hospital regional, além de um presídio regional, também que nós possamos utilizar essa verba que a bancada gaúcha lá em Brasília mandou para o governo do estado, abriu mão para a segurança, que acho que são, não sei se 500 milhões, onde muito dinheiro. O governador Sartori destinou para o Vale, para os 12 municípios do Vale dos Sinos, 12 milhões para a segurança. E com isto, nós, a associação, temos que agradecer muito ao Movimento Paz, porque esse Movimento Paz também foi a Brasília solicitando verba para a segurança. Então, é todo um conjunto, não é somente a associação isolada, nós contamos com movimentos também. O que eu estou vendo, assim, que a senhora está tirando a sua figura, né, e está colocando, assim, vários movimentos, governo federal, a senhora falou também do Movimento Paz, ou seja, a senhora está trabalhando muito em conjunto, muito em parceria. Esse, então, é a meta realmente, assim, é o propósito, a palavra parceria. Parceria, para todas as coisas, parceria para nós cuidar da bacia do Rio dos Sinos, que nós temos também, todos esses municípios que eu falo, e mais 10, se não me engano, 20, são 32 municípios, que formam o conjunto do ProSinos, que cuida da bacia do Rio dos Sinos. E mais 12 municípios, incluído na associação dos municípios. Então, é uma pauta importante, são assuntos importantes que nós temos que tratar para que lá na frente não venham ocorrer essas tragédias. Pois é. Então, eu sempre digo assim, a gente tem que estar correndo na frente, de olho vivo, para que possamos solucionar em conjunto um problema. Né? Hoje enfrentamos o problema do desemprego. Claro que sim, o Brasil inteiro enfrentou.
mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que achar soluções, né? Importante que está se trabalhando e muito. Corinha Mole, muito obrigado por ter vindo aos estudos da TV Jornal NH. Sucesso no seu Muito trabalho, obrigada. né? E obrigado pela sua visita. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Na próxima conversa do Alejandro você vai ter mais informações, mas na página impressa do Alejandro Malo dessa quarta-feira no NH você tem todas as informações completas. Até lá.